Eu quero te convidar a abrir o texto bíblico de Jeremias 18. Jeremias 18 diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas, como vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Eu vou ler de novo essa passagem. Jeremias 18, de 1 a 4. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Amém. Amém. Amados, eu acredito que não há nada mais confortador do que saber que Deus está entregue à sua obra, e essa obra sou eu. Diga para o seu vizinho: essa obra é você. Você já teve a falsa impressão de achar que a tua vida está solta, de achar que a tua vida não tem propósito, que a tua vida está meio largada aí nesse planeta, nesse universo, nesse mundão? Já teve essa impressão de que parece que a tua vida está desconectada, que a tua vida não tem sentido, que nada funciona, que parece que você não sabe de onde veio, não sabe para onde vai? E às vezes, em muitas ocasiões, nós somos convidados, como Jeremias foi convidado. Hoje você está recebendo esse convite. Hoje, cada pessoa que se encontra aqui está recebendo esse convite da parte de Deus. A gente começa a pensar: Deus, por que o Senhor tem nos levado a um tempo maior de oração? Por que o Senhor tem nos pedido para parar com tanta agitação, para ouvir mais, para perceber mais, para atentar mais, para inclinar mais o coração? Porque o pedido de Deus para essa geração foi o mesmo pedido que Ele fez a Jeremias na sua época. Porque Jeremias, também quando ele olhava para a nação num contexto de cativeiro, o povo já quase indo lá para a Babilônia, o povo já quase indo para um lugar ali de sofrimento, um lugar inexplicavelmente estranho. Então Jeremias, ele fica achando estranho aquele quadro. Às vezes você acha estranho um quadro na vida do seu filho, é inexplicável, você não entende. Às vezes é inexplicável você ver o seu marido, uma pessoa fiel, uma pessoa honesta, e de repente ele é acusado de uma coisa que ele não fez. De repente ele perde o emprego numa hora crucial, na hora em que você menos imaginava que ele ia perder, ele perde. E a gente começa a olhar para os contextos, para as situações, e não acha resposta para esses conflitos. A gente não acha resposta para estas situações. Como Jeremias também não encontrava resposta, como é que Deus vai permitir que uma nação tão grande como essa, um povo tão grande como esse, pequenininhos e filhinhos, e jovens, e moços e moças, e casais, e homens mais maduros, mulheres mais maduras, como o Senhor permite o cativeiro, o sofrimento, a tribulação? É difícil às vezes a gente encontrar resposta para as coisas. É ou não é? É difícil. E especialmente quando a gente não para, é difícil. Quando a gente não para, é impossível. A gente não encontra nada, porque a gente continua na tribulação da nossa alma e nos nossos desafios, e nunca consegue
parar para ouvir. E é nessa hora que Deus chega para Jeremias e fala: olha, Jeremias, você não está entendendo nada. Eu sei que como homem você não está entendendo nada. Está confuso, está tudo nebuloso diante dos teus olhos. Você não está entendendo nada. Mas eu só te peço uma coisa: desce à casa do oleiro. E é interessante que ele não pede para subir na casa do oleiro. Ele fala para descer à casa do oleiro. Porque quando eu olho para Deus, eu vejo Deus num alto e sublime trono, num Deus que está no monte elevadíssimo, e que às vezes a gente faz uma oração e parece que a gente não consegue pular e alcançá-lo porque ele está tão alto. Sabe por quê? Porque eu estou olhando para Deus do lado errado. Eu sei que Ele está no alto e sublime trono, mas o meu Deus me ama, e Ele está nos vales da minha vida. O oleiro que trabalha na minha vida, o oleiro que trabalha na tua vida, Ele não está, posicionalmente falando, embora teologicamente falando, a trindade maravilhosa, o Deus sublime e triuno, o Deus Pai, se encontra num lugar alto. É o Deus transcendente, é o Deus que supera todas as coisas, que está acima das nuvens. Mas é interessante que quando Deus convida Jeremias para poder entender um pouquinho mais a realidade do povo, Ele não convida Jeremias a subir a um alto monte, não. Ele convida Jeremias a descer. Vai na casa do oleiro, desce à casa do oleiro, que você vai começar a entender. E descida fala de descida fala de lágrimas, descida fala do vale de Baca, fala do vale de deserto, do vale de lágrimas, das situações inexplicáveis, das situações que eu não entendo, das situações em que eu não percebo Deus, das situações em que eu não consigo ver Deus. Mas é justamente lá que Ele está, e Ele está exatamente num lugar baixo. Desce à casa do oleiro, desce à casa do oleiro, porque Ele está trabalhando nos vales da minha vida, Ele está trabalhando nos vales da sua vida, talvez nos lugares não tão religiosos, né? Porque o monte é o lugar da oração, do clamor, mas o vale, como a gente falou na semana passada, na última lição do pré-encontro, da batalha de Amaleque contra Amaleque, em que Moisés subia com as suas mãos levantadas, e enquanto ele estava com as mãos levantadas, o povo lá embaixo prevalecia. Mas a batalha mesmo não está no monte, a batalha mesmo está no vale do dia a dia. Eu preciso subir ao monte da oração e do clamor, mas eu preciso também descer ao vale da luta, ao vale onde exatamente o oleiro está. A casa do oleiro é no vale, a casa do oleiro é junto comigo, nas minhas tribulações, nas situações em que eu não entendo, não compreendo, mas Ele decidiu fazer a sua morada exatamente no vale em que eu me encontro. E Ele está exatamente no vale em que você se encontra. O que você só precisa fazer é percebê-lo, é discerni-lo. E é por isso que você precisa parar um pouquinho das correrias para começar a perceber o Deus Emanuel, Deus conosco. E Ele se chamará, acerca de Jesus, qual foi a profecia? E Ele se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Então diga para o seu vizinho: Jesus se chama Deus conosco, Ele está com você no seu vale. Aleluia. Está no vale. No versículo 3, a palavra de Deus diz: desci à casa do oleiro. Desci à casa do oleiro. E o que ele estava fazendo? E eis que ele estava entregue à sua obra. Essa frase, eu acho ela tão linda e ela tão profunda, porque a palavra de Deus fala que ele estava entregue, ele estava devotado, ele estava concentrado. Não tosquenejará o guarda de Israel, não dormirá, não cochilará, não descuidará, não ficará desatento. O guarda de Israel não dormita, não tosqueneja, ele não pisca, ele não se distrai. Por quê? Porque ele está entregue
a sua obra. E amado, isso precisa ser revelação na sua vida. Precisa ser revelação na sua vida. Você precisa entender isso. Um dia eu estava pregando a palavra lá em Campina Grande. E era acho que era um sábado. E quando eu cheguei lá, fui convidado para pregar na festa dos tabernáculos. E eu fui para pregar lá. E quando eu cheguei na cidade, assim que eu pisei na cidade, o Espírito Santo de Deus me falou assim. Colocou no meu coração um desejo de comprar um relógio. Eu não entendi nada, mas eu senti um desejo eu pensei assim, eu vou voltar para Ribeirão Preto e eu vou comprar um relógio. E no dia seguinte, quando eu terminei de pregar, aí chegou a apóstola Rivanda, e chegou e presenteou os pastores. E qual foi o meu presente? Um relógio. Também, né? Eu ainda pergunto, qual foi o meu presente? É óbvio, né? O presente foi um relógio. E aquilo me chamou a atenção, porque relógio fala de tempo. E naquele momento eu me senti tão confortável, porque Deus me deu um relógio, e aquela mensagem representava o seguinte: eu cuido dos tempos da tua vida. Eu cuido dos tempos da tua vida. As coisas não acontecerão no teu tempo, acontecerão no meu tempo. As coisas não acontecem de acordo com o teu querer, mas com o meu querer. Há um tempo para todas as coisas. Quando eu recebi aquele relógio, na hora, eu gosto de fazer, já ponho logo no braço, por quê? Porque para mim eu senti como um sinal profético. Um cuidado de Deus. Deus tem um cuidado com você. Você está aqui hoje, você pensa, eu senti um desejo de ir para o culto lá na Igreja Nacional. Esse desejo não é uma coisa à toa. São tempos, são propósitos. Deus te chamou, Deus está falando com você. Sabe por quê? Porque esse oleiro, ele está devotado, ele está entregue, ele está concentrado numa obra. E essa obra, o que ele tinha que fazer em termos de sol, lua, planeta, cosmos, ele já fez. A obra que ele tem hoje sou eu, a obra que ele tem é você. E ele determina as estações, ele determina os tempos na minha vida e na tua vida. O que você precisa fazer? Só descer à casa do oleiro e ver. Oleiro, devotado, a sua obra. O que ele está fazendo na minha vida? O que ele está fazendo na sua vida? Ganhei um relógio. Quando chega agora no dia 17 de agosto, que eu disse que nasceu uma nova igreja no dia 17 de agosto, de repente alguém sente o desejo de me dar, além dos muitos presentes que eu recebi, muito obrigado, todos maravilhosos, mas só estou destacando a questão profética. Eu recebo um relógio. Um relógio. E em cada um destes momentos, Deus fala, é um novo tempo, é um novo ciclo. Perceba, entenda, discirna. E eu acredito que essas coisas todas fazem a gente ficar muito calmo. Faz a gente perceber, meu Deus, às vezes eu quero controlar uma coisa aqui, eu quero controlar outra coisa aqui, e o Senhor soberanamente, melhor do que aquele que regula o relógio para ser tão preciso, é o Senhor quem determina todas as coisas. O Senhor cuida do meu filho, o Senhor cuida da minha filha, o Senhor cuida do meu outro filho, o Senhor cuida de mim, o Senhor cuida da minha esposa, o Senhor acrescenta, o Senhor tira, o Senhor cuida, o Senhor marca. Por quê? Só por um motivo: Ele está devotado, Ele está entregue à sua obra. E eu sou a obra de Deus. Você é a obra de Deus na qual Ele está ocupado. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E qual é o trabalho de Deus? Trabalhar teu temperamento, trabalhar a tua irritação, trabalhar o teu medo. Quantos medos foram crucificados nesses dias aqui, queridos? Quantos medos, quanta ansiedade foi colocada aos pés do Senhor, foi colocado aqui. Quanta briga conjugal, quanto medo, quanta insegurança, quanto apego ao dinheiro, quanta coisa. Porque o Senhor está inclinado e Ele está devotado à sua obra
Ele está me libertando, Ele está me limpando, Ele está limpando você. Ele está moldando o seu caráter, para que você se torne exatamente o que Ele idealizou para você. Sabia que antes de você nascer, Ele sonhou com você? Ele sabia que você ia ter olhos castanhos, olhos verdes, olhos azuis, que seria loiro, negro, que você seria oriental. Ele sonhou com você. E Ele te viu, não a partir de como você se vê agora. Talvez você se veja agora como alguém ainda que está precisando muito, muito, muito do trabalho de Deus. Eu também me vejo assim. Mas sabe como é que Ele já te viu? Ele já te viu já formado, já com um caráter burilado, trabalhado, porque Ele sonhou com você. E Ele está devotado a esta obra todos os dias. E você precisa perceber isso. Porque quando você percebe isso, você descansa mais. Quando você percebe isso, você crê mais, você teme menos, você crê mais, e você se solta mais no amor de Deus. Você perde a ansiedade. Você não vai ficar mais com medo de nada. Solange, Jesus está cuidando do Pedro lá. Tranquiliza? Sim, creia no teu coração. O Senhor cuida dele lá, para que você descanse aqui, para que no teu coração haja paz. Porque o Senhor está devotado à sua obra. Agora, a obra que Deus quer na minha vida e na sua vida, nem sempre é do jeito que você imagina. Então Deus está trabalhando com seu filho, Deus está trabalhando com você, mas não do jeito que você espera, não do jeito que você quer, mas é do jeito que Ele quer. Porque o molde é Ele que dá. É Ele que dá. Mas é importante você perceber que Ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. A gente não é especialista nessa área não, mas o oleiro, ele está fazendo barro, ele precisa das rodas. Meu pai era alfaiate, hoje ele não tem mais idade para trabalhar como alfaiate, mas a coisa que eu mais gostava de fazer quando era pequenininho era ir para a alfaiataria e me divertir nas máquinas de costura. As máquinas de costura é assim, né? Você trabalha ali com o pé, né? E você vai fazendo o movimento com os pés. E eu me divertia demais com aquilo. Eu ia lá para as máquinas de costura e o meu prazer era ver a agulha, né? E o tecido indo, e a agulhinha entrando e saindo, e tecendo, e costurando. E eu não entendia nada, aqueles cortes que meu pai fazia. Ele fazia ternos maravilhosos. E eu via os ternos nos vários processos, desde o início até o final, e ele pegava o giz e cortava aqui, pegava a reguinha e cortava e riscava e pontilhava. Eu não entendia nada, mas ele entendia, porque ele tinha uma visão do que ia acontecer. A única coisa que eu fazia era brincar nas máquinas, mas meu pai fazia o terno. E o oleiro trabalhava sobre as rodas, para movimentar. Diga, a minha vida está em movimento. Diga para o seu vizinho, a sua vida está em movimento. Porque o oleiro está trabalhando sobre as rodas. O oleiro está trabalhando sobre as rodas. Está fazendo girar o equipamento. Está fazendo girar a máquina. Está fazendo girar o motor. A minha vida está em movimento, e você precisa estar em movimento, porque Deus trabalha em movimento. Nós nos aquietamos, fazemos parar a tribulação da nossa vida, mas nós entendemos, Deus está trabalhando sobre as rodas, para moldar um vaso que lhe seja agradável, segundo a vontade dEle. Então conseguiu o emprego, sua vida está em movimento. Perdeu o emprego, mas a tua vida está em movimento. Tua vida não parou por nenhuma dessas coisas. Ficou doente, a tua vida está em movimento. Sarou, a sua vida está em movimento. Porque a nossa vida é um ciclo. Lá em Eclesiastes capítulo 3,
A palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo de rasgar e há tempo de costurar. Há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Há tempo de juntar pedras e tempo de espalhar pedras. A nossa vida está em movimento. Deus está trabalhando no turno da noite. Enquanto a gente dorme, Ele continua sobre as rodas, trabalhando. Às vezes vamos nos deparar com experiências como a que o Márcio compartilhou. Chegar em casa e ter a experiência que ele teve e ver aquilo que ele não gostaria de ver. No entanto, hoje ele está aqui. Porque a nossa vida está em movimento. Hoje Ele está aqui, a família está aqui, ouvindo a voz de Deus, porque na vida ou na morte, na doença ou na saúde, o oleiro está trabalhando sobre as rodas para edificar um vaso que lhe seja agradável. Em nome de Jesus. Versículo 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Como o vaso que ele estava fazendo se estragou, mas graças a Deus que se estragou nas mãos do oleiro. Pode até estragar, contanto que seja na mão do oleiro. Diga para o seu vizinho, ainda que estrague, mas que seja na mão do oleiro. Aleluia, que conforto é esse? Que conforto é esse? Ainda que se estrague, mas que seja na mão do oleiro. Ainda que se estrague, mas que seja na mão do oleiro. Qual que era a visão que Deus estava dando ao profeta Jeremias? Jeremias, você está vendo essa nação? Essa nação se estragou. Passou a ser idólatra. Essa nação se tornou rebelde. Essa nação deixou de ouvir os profetas. Essa nação transgrediu. Essa nação fez aquilo que era mal aos meus olhos. E por causa disso, essa nação está indo para o cativeiro. Mas Jeremias, eu quero que você não se desespere. Porque ainda que essa nação tenha pecado, mas o cair é do homem, o levantar é do Senhor. O levantar é do Senhor. O cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Talvez você tenha se estragado de alguma forma, por alguma coisa. Quem sabe você esteja aqui hoje, participando deste culto, com algum sentimento de frustração, por ter pecado contra Deus. Ter feito aquilo que você sabe que não deveria fazer. Mas o mais importante é que hoje você entenda que mesmo se estragando, ou mesmo tendo pecado, há esperança para aquele que continua nas mãos do oleiro. Porque Deus não descartou aquela nação, pelo fato daquela nação ter se estragado da maneira como se estragou. Como o vaso se quebrou nas mãos do oleiro, ele pegou aquele material e fez algo novo, a partir de uma experiência difícil, mas ele fez algo novo. O desejo do coração, que eu creio que é o desejo do coração do Pai para a sua vida hoje, é que você saia daqui convicto, que alguma coisa que na tua casa não tenha dado certo, não tenha fluído do jeito que você tenha imaginado, ou desejado, ou sonhado. Traga essa realidade para as mãos do oleiro, porque ele é especialista em consertar, em corrigir, em trazer uma nova forma para aquilo que de alguma maneira se deteriorou ou se estragou. Aquilo que se estragou, mas estava na mão do oleiro, tornou a fazer dele um outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Deixa Deus fazer algo novo da sua vida. Mas eu quero que você entenda também o que Deus nos falou nesse final de semana e no outro. Às vezes a gente entrega para Deus somente as coisas que não funcionaram. Ó Deus, isso na minha vida não funcionou e eu quero entregar nas tuas mãos para que comece a funcionar. Você tem que colocar também aquilo que funcionou. Você tem que colocar o mal,
e você tem que colocar o bem. Você tem que colocar aquilo que não deu certo, mas você também precisa colocar aquilo que deu certo. Você precisa entregar tudo para Deus. Porque aquilo que você acha que está dando certo, pode ser de acordo com a sua concepção, ou pode ter dado certo até o momento, de acordo com o propósito que Deus tinha para você até agora. Mas esse texto diz que Ele fez algo novo. Eu vejo algo novo na sua vida. Pastor, mas minha vida está tão boa. A tua vida pode estar ótima, pode ser ótima. Se ela está boa, ela pode se tornar ótima. Ah, pastor, a minha vida está ótima. Ela pode se tornar excelente. Sabe qual que é o maior inimigo do excelente? Sabe qual que é o maior inimigo do excelente? O ótimo. Sabe qual que é o maior inimigo do ótimo? O bom. Pastor, eu amo a minha esposa. Você pode amar mais. Pastor, eu sou um crente há 10 anos, estou na igreja. Mas você pode receber da parte de Deus uma instrução, uma revelação, um discernimento, para te levar a um outro nível, a um outro patamar, pelo único motivo de termos sobre a nossa vida um oleiro que está entregue, que está devotado à sua obra, e essa obra sou eu, e essa obra é você. Entregue-se a esse cuidado do Senhor, para que você seja, para que você se torne o vaso que Ele quer que você seja, em nome de Jesus. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé.